Paz do Senhor. Como é bom, que privilégio que temos de podermos estar na casa do Senhor. Domingo passado não pude estar, estive ministrando numa outra cidade. Vimos que bênção que o povo recebe a palavra de Deus. Ontem, sexta e ontem, estivemos no litoral sul, realizando um batismo. Eu programei o mês de janeiro para ficar de férias, fiz tudo o contrário. Eu não sei, eu tenho que pedir para alguém fazer para mim, porque eu erro. E arrumei compromisso. Não é? Então, mas a alegria do Senhor de ver as vidas com sede da palavra, bebendo da água, isso é maravilhoso. E mais uma das coisas que eu percebi, porque no batismo ontem estava lá uma vida, um pastor, que era pastor da nossa igreja de Campinas. E eu ainda como presbítero, fui pregar na igreja dele, a convite dele, isso há 40 e tralalá anos, né? E foi lá que Deus nos deu a promessa de que o cajado estava nos nossos ombros. E ontem eu encontrei, quase 80 anos, né, mora nos Estados Unidos, mas já, né, numa condição difícil, pela idade, pelos problemas, pelas dificuldades. E ali, enquanto eu conversava com ele, o Senhor punha fortemente no meu coração que eu tenho que preparar os meninos, os jovens da igreja, e prepará-los muito bem, começar logo, para poderem ser o que Deus quer na igreja daqui anos à frente. Então, orem, porque eu quero nesse acampamento pedir que Deus dê e permita acontecimentos maravilhosos. Não é como muitas vezes até no culto, nós mantemos uma liturgia tradicional que então começa com abertura, depois vem louvores, depois vem ofertório, pregação, a bênção sacerdotal, encerra e não muda nada. Não, nós temos que pedir ao Senhor que em cada culto aconteça algo novo. Não é verdade? E isso precisa acontecer. Então eu creio que nós vamos lutar para que este ano seja um ano de liberdade de Deus agir. E preparar vidas para serem aquilo que Deus quer que sejam. Então, peço aos jovens, particularmente, que orem. Nós vamos ter uma reunião antes, falava isso com o presbítero Renato, e Deus vai nos dar a condição de experimentarmos coisas novas. A gente fala tanto tempo novo, algo novo, né? E às vezes olham para nós e falam, onde está? Onde está? Vamos buscar. Nós temos tantas coisas da palavra à disposição, à nossa disposição. Vamos buscar, vamos pedir a Deus que nos atenda. E nos atendendo, possa nos dar a alegria de ver essa igreja totalmente lotada. Eu creio nisso. Que Deus é poderoso para fazer isso. Amém? Abra tua Bíblia no livro de Juízes. Capítulo 6.
Nós vamos fazer a leitura do verso de número 12. Depois, ao final da palavra, nós vamos levantar um clamor. 2 vidas estarão amanhã passando por cirurgias. Minha filha Débora é uma, e a nossa irmã Sirlene, esposa do pastor Isaac, é outra. Vamos pedir a Deus que cuide delas, que as mãos dos médicos sejam adestradas pelo Senhor. E outra é que, de um lado é triste, do outro a gente se alegra por ver a vitória na vida dos irmãos, mas Mancadu, Evanusa, eu quero orar com eles, porque eles estão indo para Juiz de Fora. Eu estou pedindo que o Senhor estabeleça aqui o juiz de dentro para eles voltar. Então, nós vamos estar orando com a casa. Quero que Deus os prospere ali de uma forma maravilhosa. E que sejam, no mínimo, o que tem sido aqui. Que Deus possa lá preparar uma congregação, né? Que atrevimento meu, né? Da IEP. Pensou ir lá para Juiz de Fora, começar a igreja? Olha só, né, Renato? Né, Rogério? Pensou? Depois o Cadu vai falar, o senhor não perde a oportunidade de falar o que não deve, né? Nós estaremos orando, viu, amados, pelas vossas vidas. 6:12 do livro de Juízes, eu quero que, mais uma vez, você preste atenção nos detalhes da palavra. Nós vamos falar sobre o capítulo 6. São 19:04 até umas 23, 24 horas, ele termina. Então diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vamos ler juntos? Então leiamos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quem é que não quer ouvir isso? Senhor, fale conosco. Ministra ao nosso coração. E seja, Senhor, uma palavra gloriosa a mexer por dentro de nós. E que ela nos conduza ao propósito para o qual Tu tens enviado. Fale conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Podemos assentar. Eu estive neste lugar, nós estivemos, eu, a Lu, em 1997, exatamente nesse lugar em que o Senhor falou com Gideão. E voltei a esse lugar em 2011, lá em Israel. E foram 2 viagens que, das 8 que fizemos, marcou a nossa vida. E particularmente em 97, aonde lá em Israel, no Monte da Bem-aventurança, Deus determinou toda a caminhada desses 33 anos da nossa igreja. Foi lá. Embaixo de uma árvore que está no Atlas. E lá o Senhor falou conosco, e em particular, nesse lugar, também falou muito comigo, porque que eu trago à minha memória, com 6 aninhos de idade, a minha primeira ministração ouvida por mim, ou melhor, a primeira ministração ouvida por mim, foi sobre Gideão
na classe já das crianças que tinham compreensão. Então, toda vez que eu vou falar de Gideão, eu vejo para guardar, entesourar e viver. Esse momento em que Gideão recebe esta palavra, Israel estava 40 anos descansando sem guerras. Sem guerras. Mas muitas vezes, nós falamos algumas coisas da parte do Senhor que não são bem compreendidas. Nós não conseguimos entender o todo do agir do Senhor. Porque na maioria ou na totalidade da forma de Deus trabalhar, é contrário ao que nós imaginamos. E ainda hoje, nos dias que estamos vivendo, em que o Evangelho se tornou uma água com açúcar, algo que eu escolho o lugar aonde eu posso ouvir o que me atrai e o que me faz bem. E muitos procuram lugar para ouvir aquilo que quer. Mas o Senhor tem separado lugares para ouvir aquilo que precisa ouvir. Não o que queremos, mas o que precisamos. E essa ministração nos mostra que muitas vezes nós não podemos ter um espaço tão longo entre as batalhas, entre as lutas. É duro falar isso. Não podemos porque no espaço entre uma luta e outra, se for longo, nós temos uma tendência a ter problemas. Então eu entendo que as lutas que eu passo, que muitas vezes me faz chorar, que muitas vezes me permite momentos de angústia, de aflição, essas lutas têm permissão de Deus. Mas a permissão de Deus é que através de cada uma delas, eu seja despertado para ouvir a voz dEle e me aproximar dEle. Toda luta na vida de um servo de Deus não distancia, aproxima. Ela parece um ímã que me atrai. Por isso o Senhor disse a Daniel, através do anjo: olha, eu vou enfrentar o príncipe da Pérsia, mas logo que eu saia daqui virá o príncipe da Grécia. Então dá a impressão que se nós não passarmos por momentos de lutas, a nossa fé cai. Não quero com isso dizer que você tem que ter luta todos os momentos da tua vida. Mas são elas que nos aproximam. Quanta angústia não te levou a clamar, chorar aos pés do Senhor, e hoje você olha para a razão da tua oração no momento da angústia e você já tem o resultado dela. Quanto choro, quantas lágrimas. Israel estava 40 anos descansando das batalhas, cujo tempo dificilmente ele tinha tido. Mas Deus deu um tempo de descanso. Já no verso 1 do capítulo 6, você vê que Deus permite algo por causa da desobediência, por Israel ter se distanciado do projeto de Deus. Deus permite que os moabitas, os amonitas, os midianitas venham e cerquem Israel. E é impressionante que a ausência da luta, muitas vezes ela permite esse tempo de descanso, que eu me distancie das armas que eu tenho para enfrentar as guerras espirituais.
Israel estava assim. Eu tenho dito que país, não é? Eu vou mencionar o nosso país. O nosso exército não passa por guerra. E eu tenho preocupação, se porventura o Brasil entrar numa guerra, como é que os soldados vão usar os instrumentos? Os fuzis, as metralhadoras, os canhões. Porque não estão acostumados. Tem o treinamento? Tem, mas não é a batalha em si. E agora Israel se vê cercado e começa a viver um momento terrível de escassez. Por quê? Israel planta, brota, cresce o que foi plantado. O inimigo espera esse momento do crescimento, da colheita, e quando está no momento de colher o produto da sementeira plantada, os moabitas vinham. Roubavam tudo que era plantado. E quando já tinham roubado tudo que era fruto, produto, eles traziam os seus animais e pisoteavam os campos de Israel para não produzir mais semente. Isso gerou o que em Israel? Pobreza, enfraquecimento e fome. O tempo dos juízes estavam começando, Deus ia preparar juízes para Israel. Mas a desobediência, ela produz, o tempo de sossego, ela produz descuido. Quando eu estou numa maré mansa, e a palavra diz que maré mansa não gera bom marinheiro. O bom marinheiro, ele é gerado nas ondas, na intensidade de um mar bravio. É ali que você busca as armas que você tem à tua disposição para enfrentar esses momentos que muitas vezes nos pega no contrapé. Então, quando tudo está muito bom, desconfie. Para que você não entre no momento de descuido, de adormecimento, e o inimigo vem e tome o plantio da tua vida. Olha aqui, então os midianitas vinham, roubavam, saqueavam Israel. E aqui no verso de número 6 diz assim: assim Israel, o que aconteceu com Israel? Empobreceu. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Voltaram ao momento que Deus nunca quis que eles deixassem. Mas eles deixaram. Note uma coisa, vamos ver se você concorda comigo. Quando está tudo bem na tua vida, quantas vezes você ora por dia? Respondam para mim. Quando tudo está bem. Quando você entra em angústia e as lutas se apresentam, quantas vezes você ora por dia? A angústia e a aflição nos faz dobrar os joelhos. A bonança nos mantém em pé e muitas vezes esquecediços dos momentos de oração. Por que que os muçulmanos nos suplantam em tudo? Eles oram 5 vezes por dia. E toca corneta em todo o país. Quando toca corneta, eles já sabem que dali a alguns minutos, eles têm que se curvarem. E nós? A
corneta está tocando hoje. Não deixe de orar. Você tem sido abençoado pelo Senhor? Tem. Não se sente ou não se assente nas bênçãos do Senhor. Busque o Senhor da bênção. Muitos esquecem do Senhor por aquilo que o Senhor faz. Eu tenho sido tão abençoado. Depois, quando vem uma luta, perdeu o traquejo das ferramentas. Esqueceu-se do que é chorar aos pés. Esqueceu-se de se apresentar a Ele. A mente começa a te levar a... Quantas vezes eu meditei na palavra essa semana? Meu Deus, me perdoa. Eu tive tempo para tudo, meu Senhor, tudo. Mas não tive tempo para meditar e orar. E é pela palavra e pela oração que a tua vida é santificada. E é exatamente o que nós deixamos de lado. Então Israel empobreceu muito. Eles se deixaram atrair por nações ímpias. Por isso que quando o Senhor reúne-se com os seus 12 para celebrar com eles a Páscoa, a última Páscoa, em que o Senhor manda Pedro, João, alguns discípulos, vão até Jerusalém, até a cidade, e observem um homem que vai estar com um cântaro nas mãos. Siga este homem até a casa dele, e quando chegar lá, diga para ele, o mestre te diz que hoje convém celebrar a Páscoa em tua casa. E ele vai dizer, abrir a casa, preparem tudo. E quando você lê o apóstolo João escrevendo no seu evangelho, do capítulo 13 até o capítulo 17, você vai ver os acontecimentos dentro do recinto, na intimidade de Cristo com os 12. Não tinha ninguém de fora. No capítulo 13, o Senhor vai dar a eles uma notícia que eles não esperavam, porque eles estavam seguindo o Senhor numa expectativa seguinte: Senhor, quando tu vais restaurar a Israel a liderança do mundo? Quando será o momento de que Israel vai ser colocado no devido lugar, em primeiro lugar, para comandar, direcionar o mundo da época? Era esse o pensamento deles. O Senhor entra na casa com eles. O Senhor vem e a primeira atitude é, se desnuda, tira toda a roupa. Como para revelar a eles, eu sou homem. Olha a minha constituição física, eu sou homem. Eu sou um ser humano como vocês. Eu assumi a minha natureza humana e me despi da natureza divina. Eu vim para isso, eu vim para sentir as dores de vocês. E eu quero dar uma notícia para vocês. O Senhor vira e diz assim: convém que o Filho do Homem, após ele lavar os pés dos seus discípulos, que Pedro, como sempre ousado, disse: Senhor, eu não sou digno de que tu me laves os pés. E o Senhor disse: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E aí Pedro disse: então lava o corpo todo.
E quando o Senhor se desnuda e depois se cinge com uma toalha, se envolve com a toalha e ajoelha-se diante de cada um deles e lava os pés e enxuga com aquela toalha. Então logo termina, ele diz: convém que o Filho do Homem seja traído, julgado, condenado, crucificado, morto. Quando ele fala isso, eles desmontaram, o Senhor acabou com eles. Mas, Senhor, nós esperávamos que era o tempo da restauração da nação de Israel. Agora, tu vens dizer que vai ter que ser traído, ser morto, crucificado, enterrado. Senhor, que é isso? Tanto que no 14, o Senhor chega para eles e diz: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou ao segredo, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Veja, muitas vezes as minhas expectativas precisam cair por terra para eu enxergar a real expectativa de Deus para a minha vida. Há muitas vidas que passam por lutas, que sentam à frente e dizem: pastor, me ajuda. E enquanto ela está falando, o Senhor diz assim: cuidado, porque sou eu que estou gerando o tratamento. Não estrague o meu trabalhar. E quantas vezes eu desobedeci isso e fui ajudar as vidas, e ajudei que aquilo iria gerar uma transformação, iria gerar um novo crescimento. Queridos, até hoje. Israel estava dessa forma, então Deus falou: eu preciso despertá-lo. Eu preciso despertar a nação que me pertence. Eu vou trazer 10 características de pessoas com que Deus se apresenta. Dentro de tudo desse capítulo número 6. A desobediência, ela gera escravidão. Está em Israel. 40 anos de tranquilidade, terminou, o inimigo veio, 7 anos de escravidão. Durante 7 anos, plantaram, não colheram. Semearam, não produziu. Roubaram o produto da colheita, do plantio, levaram a colheita, estragaram o terreno. 7 anos. Israel se empobreceu. Até o momento em que eles voltam a se dobrar. Então clamaram ao Senhor. Mas esse Deus que nós servimos é algo tão extraordinário, que mesmo na minha desobediência, quando eu clamo, Ele diz assim: eu estou aqui. Não temas. Volte a ser o que você era, e você verá o que eu vou fazer com o teu inimigo. A desobediência, ela gera escravidão. A obediência gera liberdade. E a submissão gera vitória e fortaleza. Vamos ver alguns rapidamente, porque eu só dei o título, já foi meia hora, eu estou falando, é meu inimigo. Eu olho para ele e ele para mim, eu não gosto dele. E eu sei que ele também não gosta de mim. Mas mesmo assim nós vamos juntos. Porque se não for o meu inimigo, você fica triste comigo. Não é? De vez em quando alguém vira a cabeça e olha e fala: nossa, já está na hora, né?
Hoje tem replay de jogo. Fantástico, vai ter umas notícias boas. Esse inimigo aí está me ajudando. Para mim está me complicando. Mas vamos junto. Quero trazer para você, Israel começa a empobrecer e vamos ver o começo do agir de Deus. Com quem? Para quem? Deus se apresenta no momento difícil. Primeiro, Deus se apresenta para quem não desiste. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava o quê? Malhando seu trigo. Está aí. Malhando trigo no lagar, para fazer o quê? Salvar dos... O inimigo vem, Deus permite, mas nós temos que ter a seguinte postura: não vai me roubar o que Deus me deu. E acima disso, não vai roubar o que Deus é na minha vida. Já me saqueou, sobrou o mínimo aqui. Deus vem e se apresenta a quem não desiste, independente das circunstâncias. Você está passando por lutas? Hã? Tem pendências aí para Deus agir? Continue lutando, porque Ele não fala com covardes. Deus ama valentes. Por isso Ele diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, minha alma não tem prazer nele. Ora, será que é Deus somente é bom quando eu tenho algo esplendoroso, levo uma vida abastada, tenho aquilo que eu quero, mas se Deus estiver vendo, contemplando, que você está se distanciando, cuidado, porque pode ser que Ele permita que o inimigo leve tudo. Não foi isso com Jó? Segundo, Deus se apresenta com quem? Independente das circunstâncias, não para. O primeiro, não desiste. Não, eu vou confiar na promessa. Segundo, não vou parar. Então está no verso número 12. E ele diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o quê? O Senhor é contigo? Ainda que eu vá ter questionamento do que eu estou ouvindo, porque diga para mim, diante de diagnóstico, diante de dificuldades familiares, profissionais, cristãs, enfim, quem é que diz assim: oh Senhor, obrigado por ter falado, varão valoroso, puxa, que privilégio. Vai nada a dizer: que isso? Estou chorando. Estou vivendo momentos difíceis. Então, terceiro, Deus vem e se apresenta a quem enxerga e é grato. Olha o que diz o verso 13. Mas Gideão lhe respondeu, atente para o detalhe: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Sabe o que ele está fazendo aqui? Valorizando a presença de Deus. Ele está dizendo: se o Senhor é conosco, por que isso está acontecendo? Então, se está acontecendo, é porque o Senhor não está conosco. Ele sabe diferenciar a presença de Deus da ausência de Deus. E se ele sabe a diferença, é porque ele experimentou a maravilha da presença de Deus. Porque a palavra diz assim: o povo está cansado, a presença de Deus te fará descansar. Vai, não para.
E a primeira coisa que nós abandonamos é o que Deus colocou na nossa vida espiritual. Pode ver. Eu não estou feliz, eu trabalho, eu sou um servo, eu amo a casa do Senhor, mas para quê? Quer saber de uma coisa? Eu vou me sentar, tem muita gente para fazer. Deus olha isso. Ele se apresenta a quem enxerga e é grato. Continuando o verso. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E olha agora, conhecedor das promessas de Deus. E o que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Senhor, cadê as tuas promessas que os nossos antepassados nos falaram? Já conhecia o sabor do cumprir das promessas. Eu lhe pergunto uma coisa. Você já viu Deus, você já teve o cumprimento de promessas de Deus na tua vida? Quem teve? Levante a mão. Teve? É sério? Deus vai sentar com você cara a cara, vai falar assim, você lembra do teu choro? Você lembra da tua decepção? Você lembra que você se decepcionou comigo? Você lembra que você questionava? Você lembra? A aflição foi dura? Senhor, foi dura, eu chorei muito. O que você tem com você? O que eu pedi. Então, o que você está reclamando? Continue. Eu não te dei? Eu não sou filho do homem para se arrepender, nem para mentir, nem para se arrepender. Confia que você vai ver quem sou eu na tua vida. Confia, não me abandone no meio do caminho e depois quer que eu faça. Se você me abandonar, eu não tenho como te abençoar. Então chegue para perto. Aí Deus é tão maravilhoso que se depender da minha vontade eu não chego, Ele permite a luta e me trai. Me atrai de novo. Quarto, Deus se aproxima de quem é visionário. Gálatas 4,19 é o mesmo do verso 13. Quantas vezes eu questiono a Deus? Mas quantas vezes eu não devo ter um procedimento como o Jó? A gente canta aqui, eu fico impressionado aí com a equipe de louvor, né? Que eles nos atraem, né? Jesus não deve nada para mim, mas a gente cobra, né, Arthur? Como é que eu posso cobrar quem não deve? Quem está devendo? Eu. Por que eu não me cobro? Vai no espelho, olha e fala, ô caloteiro, você está devendo tudo e ainda quer pedir? Jó disse assim, mesmo que ele me mate, eu continuo confiando nele. Você entendeu o que é isso? Ainda que ele me mate, eu continuo confiando nele. Não abro mão dele. É visionário. Enxerga lá na frente. Não fica preso à circunstância do momento, mas sabe que aquilo tem começo, meio e fim. E ali na frente, algo vai acontecer de novo. Quinto, Deus se apresenta e sabe, a quem sabe que Deus usa o que você tem. Deus não pede nada além do que você tem. Vamos ver o verso número 14? 14 diz assim, então o Senhor olhou para ele e disse, o quê? Vai na tua força, eu não estou te pedindo nada além do que você tem. Vai na tua força, porque através do que você tem,
e tem colocado nas minhas mãos. Lembra da multiplicação dos pães? Os discípulos estavam ali, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E os discípulos, apóstolos, chegam para o Senhor e dizem, o Senhor falou, alimente o povo. Eles vão dizer, Senhor, como nós vamos alimentar esse povo com 200 dinheiros? Não vamos conseguir comprar pão para todo mundo. Mas tinha um menino lá, que tinha visão de que aquilo que ele tinha, Deus podia fazer coisas extraordinárias. Mandou chamar alguém. André vem. E o menino fala, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Leve para o mestre. Eles pegam, levam. Quando o Senhor toma nas mãos dele, o Senhor olha para aquilo. Antes ainda falaram, Senhor, tem um menino aí. Tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? E o Senhor, quando recebe nas mãos, ele diz assim, mande o povo sentar. Ninguém vai sair daqui com fome. Deus usa o que você põe na mão dele. Deus não quer fazer coisa extraordinária através do que você tem ser extraordinário. Deus usa o que você tem, ainda que aquela mulher nos ensina muito, 2 ou 3 moedinhas, Deus, com aquela oferta, fez coisas maravilhosas. Pare de olhar, se eu tivesse, se eu fosse, querido, Deus quer você como você está. Porque Ele vai usar aquilo que nem você enxerga que você tem na tua vida, mas Ele sabe o que tem aí de bom. Então, verso 14. Vai na tua força. 6. Deus se apresenta a quem sabe ser dependente dele. Verso 15. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com quem eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Deus viu que Gideão estava dizendo, nós somos totalmente dependentes de ti. Eu sou menor da casa do meu pai, estou malhando meu trigo às escondidas, porque se o inimigo me descobrir aqui, vão também roubar o pouco que eu tenho. Mas, Senhor, sabendo que eu sou menor, eu sei que Tu és o maior. Com quem Deus se apresenta? 7. No verso 13, ele diz assim, porque tudo isso nos sobreveio, que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Por quê? O Senhor nos desamparou. Se tu falastes para eu ir na minha força, e eu estou sentindo que tu nos desamparastes, então eu quero te dizer, Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida, porque a tua presença na minha vida me faz descansar, e tudo quanto eu fizer na tua presença vai prosperar. Olha que coisa linda. 8, Deus se apresenta em quem sabe agradecer e o que Deus faz com a sua oferta. Vamos ver agora o verso de número 18 e 19.
rogo-te, no momento da angústia, no momento da aflição, no momento do roubo, no momento da destruição, no momento da fome, no momento da pobreza, no momento da escassez, no momento em que mais tinha de precioso foi roubado. Ele diz assim, rogo-te, no primeiro 17, e ele lhe disse, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo fala. Ele já percebeu que tudo aquilo que a nação estava vivendo, a família de Gideão era idólatra, seu pai era adepto de Baal, tinha altar de Baal, toda a sua casa era idólatra, mas ele disse, se eu tenho achado graça aos teus olhos. Você pode falar isso? Ai, Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, me revela. Quando ele sente isso, então ele fala agora no 18. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti, traga o meu presente. No momento da angústia, o que mais tem de valor para o Senhor é o que você entrega. Senhor, estou malhando meu trigo às escondidas, mas eu quero te dar um presente, porque eu sei quem és tu na minha vida. Eu não vou te pedir, não, eu quero lhe dar. No momento em que me saquearam, me roubaram, e eu fiquei sem nada, o que eu tenho, eu quero te dar. Não se arredes daqui. Vou buscar o meu presente, até que eu o ponha perante ti. E disse o anjo, eu esperarei até que volte. Deus não sai do lugar. Você entende o que é isso? Quando Deus vê que você não para, que você confia, e que no momento em que você não tem nada, e você diz para Ele, eu quero lhe dar um presente, Senhor, mas fique aqui. E o Senhor diz assim, pode buscar, eu vou te esperar. Vai e volta aqui, que aqui eu estarei. Deus tem marcado um lugar para nos encontrar. Vai, mas volte. A palavra diz o quê? Rogo-te, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, presente. E ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, porque você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade que eu tenho para com você. Vai e volta. Busca o presente, volta para a minha presença. Sacrifício. Eu os levarei ao meu santo monte e os festejarei, Isaías 56, na minha casa de oração, porque a minha casa de oração é casa de oração para todos os povos, e os seus sacrifícios e os seus holocaustos serão recebidos por mim no meu altar. Isto é oferta. Oferta não se oferta em casa, é no lugar que o Senhor marcou. 19. E entrou Gideão, preparou um cabrito, bolos asmos de 1 efa de farinha, a carne pôs em um açafate, que é um cesto de vime, e o caldo pôs em uma panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Senhor, eis aqui o que eu tenho.
Recebe. O Senhor se apresenta a quem alegra o coração do Senhor. E deixa Ele fazer com o meu presente o que Ele quer. Gideão chegou com tudo para o Senhor. Aqui está a carne, Senhor, pode comer. Aqui está o molho, põe na carne. Senhor, aqui está isso, aqui está a farinha. Senhor, pode começar a participar. O Senhor falou, não, eu tenho ordem para receber o teu presente. Me dá o teu presente com inteligência. Então, 19, e olha o que ele diz. Porém, 20, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne, os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, esta pedra, e verte o caldo. O nosso presente Deus coloca na ordem perfeita. Primeiro, tudo que você tem por presente, coloca sobre a rocha. Para Deus receber o teu presente, tem que estar sobre Cristo. Quando você põe a tua oferta em Cristo, o cajado toca, e aquilo sobe, como um cheiro aromático, às narinas do Senhor. E por último, Deus se apresenta a quem sabe obedecer esta ordem. Sabe como colocar as coisas no devido lugar. Quero dizer uma coisa para você. Põe tudo que você tem. Se alguém olhar e dizer, mas você não tem nada, pega o nada que você tem, põe em Cristo. Põe sobre a rocha. E o que vai acontecer? O anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, que estava na sua mão, tocou a carne, os bolos, asmos, e então subiu fogo da rocha. E consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Deus jamais vai se afastar sem cumprir o que Ele prometeu. Tem começo, meio e fim. Coloca a tua oferta. Ele faz com a oferta o que Jesus fez com 5 pães e 2 peixes. Uma multidão comeu. E depois, a obra completando na tua vida, o Senhor pode voltar ao descanso dele e você ao teu. Os midianitas estão tudo aí. Mas Deus vai restaurar. E sempre há uma promessa. Eu trarei de volta o que o inimigo roubou e eu trarei em porção dobrada. Amém, queridos? Amém. Salve, varão valoroso. Deus é contigo, desde que... Vamos ficar em pé? em 2026 se apresenta como um ano difícil. Escutem o que estou lhe dizendo. Pois Deus coloca em meu coração para te falar isso. 2026 será um ano difícil. Para o mundo. Para você, vai depender da oferta que você colocar sobre Cristo. Não é o governo que vai abençoar a tua casa. Ó quem é. Deus
cuida do que está dentro das portas que tem a marca do sangue do Cordeiro. Praga alguma adentrará a tua tenda, e aquilo que você passa por momento de angústia, e você naquele momento entrega a tua oferta a Ele, e diga: Senhor, eis aqui o que eu tenho sobre Cristo. Pode esperar que o Senhor vai receber, a presença do Senhor vai queimar a tua oferta, e ela vai subir como um cheiro aromático diante do Senhor. E aí, não vou falar porque eu poderia pregar sobre Gideão, muitas coisas, mas eu paro por aqui. 2026 vai depender da oferta que você der a Cristo. Colocar sobre Cristo. A tua postura na angústia, a tua postura quando o inimigo pintou e bordou. Você não desistiu, não parou, você creu, você... É isso que Deus quer da nossa vida. Eu quero pedir a Deus que te dê um ano como nunca. Entendeu? Que Deus te dê um ano como nunca você teve. Mas que Deus receba de você o que Ele nunca recebeu. Você tem muito para dar. Não se distancie e nem queira muito sossego. Deixa Deus te abençoar. Dê esta liberdade a Ele. Pastor Isaac, vem aqui, por favor. Guarde essa palavra no teu coração. Nós vamos orar antes de encerrar o culto, por aquelas que nós falamos. E você vai nos ajudar a clamar. São 2 cirurgias. Nada é simples. Falou de cirurgia, nada é simples. E mexer por dentro. Nós precisamos pedir que Deus adestre as mãos dos cirurgiões. E dependendo do que colocarmos hoje sobre Cristo, o Senhor descerá e tocará com cajado lá. Amém? Vamos orar, meu pastor. Seja o teu nome. Amém. Primeiro, obrigado, Senhor, porque estamos no melhor lugar que poderíamos estar. Amém, Senhor. Na tua casa de oração. E na tua casa de oração, Pai, estamos ouvindo a tua bendita palavra. Palavra que nos coloca de pé. Palavra que nos mostra a direção. Palavra que indica qual deve ser o nosso comportamento. Verdade. E agora, como igreja, Pai, nós unimos a fé numa só visão, num só amor. Agora, Pai, a oração é pelas nossas amadas irmãs, Débora, Sirlene. Primeiro, elas são tuas, Senhor. Elas são propriedades peculiares do Senhor. Amém. Elas existem porque o Senhor determinou a existência de cada uma delas. Mas no dia de amanhã, Pai, já estava marcado. Elas passarão por um momento cirúrgico, um procedimento. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. Cada momento das nossas vidas o Senhor já sabe. O Senhor sabe o que viveremos amanhã, depois de amanhã. Sim, Pai, tudo está no teu controle. Amém, Pai. E agora nós te pedimos, Senhor, que no dia de amanhã, se houver, seja o Senhor a conduzir todas as coisas. Amém, Senhor. Primeiro nós te pedimos, Pai, cuida do sentimento e do pensamento de cada uma das tuas filhas, Pai. Cuida, Senhor. Primeiro elas descansem no Deus Todo-Poderoso. É verdade. Nesse Deus de Gideão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Primeiro elas descansem, Pai, sabendo que o Senhor está na frente de tudo. Sim, meu E Pai. que aquilo que acontecerá
não será obra do acaso. Então nós te pedimos agora, Pai, prepara aquele centro cirúrgico. Sim, Pai. Prepara todos aqueles profissionais que irão tocar nas tuas filhas, Pai. Seja o Senhor a conduzir todas as coisas, Pai. E se o Senhor está permitindo passar por esse momento, é porque ali a tua mão está. Amém. Conduza todas as coisas, Pai, desde a anestesia, Senhor. Seja os teus anjos, Pai, conduzindo Sim, meu tudo. Deus. E ali no momento, Pai, do procedimento, vá tocando, vá adestrando a mão daqueles técnicos, dos médicos, e tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome, Senhor. Pai. Porque tudo que temos e que somos é Teu, Senhor. Meu Deus. Guarda as Tuas filhas. Guarda, Senhor. Conduza todas as coisas, Pai. E tudo seja para a honra, para a glória e louvor do Teu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade e misericórdia. E assim como igreja, Pai, nós já oramos com gratidão, com ações de graça, porque sabemos que o Senhor conduziu todas as coisas. No nome de Jesus, como igreja, igreja vitoriosa, nós já celebramos a bênção na vida das tuas filhas, para a glória do teu nome. Oramos agradecidos e dizemos... Amém, amém. Louvado Amém, seja Deus. amém, amém. Cadu, Vanusa, venham aqui. Tá aí não sei se já os dois filhos estão aí. Nós vamos abençoar a vida dos nossos amados. Venham aqui. Que Juiz de Fora seja uma etapa de grande bênção e de prosperidade espiritual em todos os âmbitos. E eu quero, junto com a igreja, agradecer. Quantos anos aqui? 10 anos conosco. Um fora, mais 10 de... Então, aproveite o ano fora, né, porque a gente vai estar orando para encerrar logo, né? Não é isso, Predito Edson? É, né? Ele concordou. Tá. Quando dois concordam na terra, né, o Senhor faz. Quero, em nome da igreja, agradecer aquilo que vocês têm sido aqui nesse lugar. Muitas vezes a gente não tem aquela oportunidade de falar. Mas eu olho, e por várias vezes fiz isso, olhando Daniel, tua filha, e olhando para vocês. Muitas vezes no dizimar aqui, sempre clamei para que tudo aquilo, a angústia, a aflição da luta, possa ser transformado na conquista de vidas. Sei da luta que você passa, Vanusa, muitas vezes oramos, temos orado, mas eu creio que Deus vai renovar até a volta, Senhor. Ainda que com luta, ainda às vezes aflito, mesmo chorando, que Deus nos mantenha até a volta dele. Para um dia onde não há mais dor, não há mais enfermidade, não há mais luta, não há mais choro. Ele nos receber nesse lugar. E nossos ouvidos ouvindo, vinde benditos do meu Pai. Então eu quero orar, Cadu, Vanusa, esse menino aí que eu tenho falado para ele o quanto ele é precioso ao meu coração. Se ao meu coração é precioso, imagine para o Senhor, tua filha. E aquilo que há de anseio ainda dentro do coração de vocês, eu peço que Deus abrevie o tempo de vocês dizerem o que eu tanto aguardei no Senhor. Deus me fez muito mais do que o que eu pensava ou imaginava. Vamos orar. Estenda a tua mão para esses amados. Amado Deus e Pai, nós já sentimos a saudade dos teus filhos.
Mas também nós sabemos que Tu tens propósito em tudo. Senhor, se Tu os levas para aquela cidade, para aquele estado, é porque, Senhor, há necessidade de que ali a Tua palavra seja explanada. Prepara os Teus filhos, coloque diante deles os que precisam saber quem é Jesus. Livra-os, preserve-os, honre-os, dá ao Teu servo capacidade, sabedoria, estrutura, e ali, Senhor, o lar dos Teus filhos seja inteiramente circundado pelos Teus anjos. Leva-os na Tua bênção, se aprouver, Senhor, traga-os. Mas o Teu plano é o Teu plano. O Teu propósito é o Teu propósito. E nós cremos nisso, e como igreja nós os abençoamos. Que eles possam ir na paz e ali desenvolver tudo que Tu tens para eles. Guarde-os, e a Tua abundante graça continue a cobri-los em toda a caminhada. Nós oramos agradecidos, enviando-os em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus o abençoe. Deus te abençoe, minha querida. Vocês fazem parte da nossa existência. Deus os guarde em tudo. Repito, 2026 será o resultado do colocar do que você tem sobre a rocha. E no final do ano, e este ano vai ser um ano de luta em oração, viu? No dobrar dos joelhos, nós vamos no final deste ano, que se apresenta difícil, dizer, meu Deus, quanta vitória. Amém, querido? Estenda a tua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E o Senhor tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o rosto. E te dê a paz neste ano. Te dê a presença do Senhor de uma forma extraordinária neste ano. E tudo aquilo que há necessidade do toque do Senhor, que Ele venha e receba as nossas ofertas, que a depositaremos sobre Jesus Cristo, que é a nossa rocha. Te pedimos isto, receba em nome de Jesus, e com alegria de que haveremos de hastear a bandeira da vitória, independente de ajuda de quem quer que seja, a não ser do Senhor, nós dizemos amém. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor, encerrando o culto dessa noite.